Tem momentos na vida em que o barulho ao nosso redor é tão grande que a gente mal consegue ouvir o que está acontecendo dentro da gente. É cobrança de todo lado, é comparação, é ansiedade, é gente dando opinião, é o medo gritando, é a pressa empurrando e você fica ali, tentando sobreviver a um mundo que não para. Mas existe um tipo de dor que não faz barulho. Existe um tipo de cansaço que ninguém percebe. E existe um tipo de silêncio que, quando Deus permite, não é castigo, é tratamento. Sim, existem silêncios que curam mais do que 1000 respostas. E existem temporadas em que Deus te tira do movimento para te devolver propósito. E talvez seja exatamente onde você está agora. Não é que a sua vida acabou, é que Deus está te recolhendo para reconstruir. E se tem alguém que viveu isso na pele, esse alguém se chama Moisés. A vida de Moisés é dividida em 3 grandes capítulos. 40 anos no palácio aprendendo como governar, 40 anos no deserto aprendendo como depender e 40 anos conduzindo o povo aprendendo como obedecer. Mas é no meio, no silêncio, que Deus transforma Moisés. Porque Moisés sabia falar com reis, mas não sabia falar com Deus. Sabia legislar, mas não sabia ouvir. Sabia liderar, mas não sabia se liderar. E Deus só usa profundamente quem ele silencia primeiro. Depois do erro que cometeu no Egito, Moisés não fugiu apenas do faraó, fugiu de si mesmo. Fugiu da culpa, da confusão, da identidade rachada. E onde ele foi parar? No deserto, no anonimato, no silêncio. Ali não tinha bajulador, não tinha palmas, não tinha títulos. Tinha areia, calor, cansaço e uma longa caminhada diária sozinho com seus pensamentos. E talvez essa seja exatamente a sua fase atual. Você está no deserto e pensa, Deus me esqueceu. Mas Deus te colocou onde o barulho não te alcança, para que finalmente você o escute. No Egito, Moisés ouviu muitas vozes. No deserto, só uma, a de Deus. O silêncio, meus amigos, é desconfortável porque expõe o que você tenta esconder, a insegurança que você disfarça, o medo que você empurra para debaixo do tapete, a culpa que você acha que já superou, a comparação que te escraviza, o orgulho que te impede de pedir ajuda. No deserto não dá para correr. É ali que Deus encosta, no ponto exato que você queria evitar. E Ele faz isso não para te machucar, mas para te curar. Porque só quem encara a própria verdade está pronto para carregar um propósito maior. Moisés passou 40 anos no silêncio até Deus dizer, agora sim, agora você está pronto para ouvir minha voz. Tem gente que acha que o silêncio de Deus é abandono, mas no céu existe um detalhe. Quando Deus está em silêncio, Ele está te formando. Quando Ele fala, Ele está te enviando. A sarça ardente, o dia em que o silêncio se transformou em chamado. Um dia comum, como qualquer outro. Moisés cuidando das ovelhas do sogro Jétro, sem glamour, sem público, sem holofotes. E de repente Deus aparece a ele. Não no palácio, não na glória, mas no meio da rotina simples, quieta, silenciosa. Porque Deus não precisa de palco para falar, Ele só precisa de silêncio interno. Deus acende uma sarça que queimava e não se consumia, e só então Ele rompe o silêncio. Diz assim, Moisés, Moisés. E Moisés, eis-me aqui. Esse eis-me aqui só saiu porque o silêncio já tinha feito efeito. O homem ferido do Egito virou o homem pronto para ouvir no deserto. Antes, Moisés agia por impulso, agora agia pela direção de Deus. E talvez você esteja na vida agora, nessa mesma transição. Deus está silenciando o barulho para despertar o propósito, silenciando a pressa para ensinar dependência, silenciando relacionamentos para ensinar identidade. Agora, o que o deserto faz com você? O deserto faz 3 coisas que ninguém gosta, mas que todo chamado precisa.
Primeiro, desapega você do que não presta. No silêncio, Deus mostra o que você está segurando e não deveria mais segurar. Segundo, te restitui identidade. Moisés achou que era assassino, fugitivo, fracassado. E Deus disse: não, você é libertador. E terceiro, te reposiciona. O silêncio não é um fim. É o lugar onde Deus prepara você para um recomeço. E você, consegue perceber o que Deus está fazendo no seu silêncio? Tem coisas que você perdeu que não eram perdas, eram convites de Deus para te recolher. Tem portas que fecharam porque você era imaturo para entrar nelas. Tem pessoas que saíram porque faziam barulho demais no seu processo de cura. E talvez hoje você esteja exatamente no ponto em que Moisés esteve. Sem nenhuma resposta, sem direção, sem entender porquê, mas sentindo que Deus está fazendo algo que você ainda não consegue ver. Se o deserto, meus amigos, ele está silencioso, é porque o próximo capítulo será barulhento de propósito. E Deus nunca te silencia, para te envergonhar. Nunca. Ele te silencia para te preparar. E o silêncio dele nunca é vazio. Sempre carrega algo. Talvez seja o seu chamado. Acontece que muitas vezes nós temos que estar preparados para ouvir o chamado de Deus. Mas acontece mais ainda que hoje em dia a gente está com a cara tão vidrada nisso que a gente chama de celular, nisso que a gente chama de computador, nisso que a gente chama de televisão, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe, quando tem muitas vozes, você está ouvindo muitas vozes no dia, você não sabe identificar qual é a voz de Deus. É por isso que muitas vezes Deus vai te colocar no deserto, para que você consiga ouvir apenas a voz dele. Hoje em dia a gente vive uma vida tão corrida, as pessoas mal têm tempo para respirarem porque trabalham, porque não tem tempo para fazer mais nada, além de todos os compromissos que já tem do dia. E Deus muitas vezes fica esquecido, Quando foi a última vez que você simplesmente parou para não fazer apenas nada, apenas orar a Deus? Sabe, sem celular, sem TV, apenas sentar numa rede assim numa varanda, olhar para o céu e pensar: bom, Senhor, aqui estou à tua disposição, o que queres de mim? Entende? A gente não faz mais isso. Talvez seja por isso que seja tão difícil ouvir a voz de Deus hoje, ouvir o que Ele quer nos mostrar. É por isso que precisamos estar no deserto, para que a gente consiga dar a maior atenção, à voz de Deus. Quando Deus quieta o mundo ao seu redor para despertar o mundo dentro de você, vai ter fases na vida que a gente não está apenas cansado, a gente está esvaziado. Você olha para dentro e pensa: eu não sei mais o que Deus quer de mim. Eu não sei mais se estou no caminho certo. Eu não sinto mais nada. E é justamente aí que você precisa entender uma verdade que quase ninguém te conta. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Assim como o deserto não destruiu Moisés, refinou. Assim como a solidão não derrubou Davi, treinou. Assim como a caverna não desmontou Elias, reposicionou. Deus usa o silêncio como um cirurgião usa a anestesia, para te operar sem você fugir do processo. O mundo interpreta silêncio como abandono. Deus interpreta silêncio como preparo. E hoje, talvez, Ele esteja te preparando. Primeiro, o silêncio ele revela quem você é sem plateia. O deserto não tira nada de você. Ele revela o que já estava solto por dentro. No palácio, Moisés parecia forte. No deserto, ele descobriu sua fragilidade. Às vezes, Deus tira você da agitação para expor o que você vinha escondendo. Medo mascarado de planejamento, insegurança disfarçada de prudência, orgulho fantasiado de opinião, ansiedade travestida de responsabilidade. Deus não te retira de ambientes para te punir, Ele te retira para te revelar. Porque ninguém pode ser plenamente usado por Deus enquanto se sustenta em uma versão falsa de si mesmo.
A versão palaciana de Moisés não derrubaria um faraó. A versão lapidada no silêncio, sim. E a versão que Deus está construindo em você também. Segunda coisa, o silêncio é onde Deus troca sua força pela dele. Tem horas que você não aguenta mais e Deus permite que você não aguente. Porque enquanto você tenta carregar tudo sozinho, você não aprende a depender. Deus tirou Moisés da força do palácio para colocá-lo na dependência do deserto. No palácio, Moisés tinha tudo. No deserto, Moisés tinha Deus. E isso foi suficiente para mudar a história. Então preste atenção nisso. Deus não quer você autossuficiente. Deus quer você disponível. Ele não se impressiona com a sua força, ele se move pela sua rendição. E às vezes é preciso, meus amigos, ficar em silêncio para parar de lutar errado. Tem gente que está cansada, exausta, sobrecarregada, não porque está carregando demais, mas porque está carregando sozinha. Então, encare isso como um sinal. Deus te trouxe até aqui para te dizer: pare de lutar como escravo, comece a caminhar como filho. Ok? Terceiro ponto, o silêncio ensina a ouvir o que realmente importa. Quando a vida faz barulho demais, meus irmãos, você perde sensibilidade espiritual, sabia? E Deus sabe, não dá para derrubar gigantes ouvindo fofocas. Não dá para atravessar mares ouvindo opiniões. Não dá para resgatar um povo ouvindo críticas. Moisés precisou do silêncio para aprender a diferenciar a voz da alma, a voz do medo, a voz do passado e a voz de Deus. E você precisa também, porque se você não aprende a ouvir Deus no silêncio, você não ouvirá no trovão. O silêncio é o treino, meus amigos. A missão é o campo de batalha. Quarto ponto, o silêncio afasta o que não te serve mais. Deus não permitiu Moisés levar o palácio, os vícios emocionais, a impetuosidade, essa palavra trava-língua, né? Impetuosidade, o ego, a pressa, nem as pessoas erradas para a nova fase. Existem pessoas que não vão caminhar com você em 2026. Não porque são pessoas ruins, mas porque não cabem na versão que Deus está construindo. O silêncio de Deus muitas vezes está expulsando o que você, por vontade própria, não teria coragem de tirar. E você chama de perda, mas no céu isso tem nome, é proteção. Então, se alguém sair da sua vida sem nenhuma explicação, entenda isso. Ok? Quinto, o silêncio prepara o terreno para a virada. Moisés passou 40 anos sem ouvir nada extraordinário, até ouvir tudo de uma só vez. É assim com Deus. Ele te esvazia, Ele te recolhe, Ele te silencia e de repente Ele diz: agora começa. Do nada, para você sim, mas para Ele, nunca. O silêncio não foi uma pausa, foi o útero do chamado, digamos assim. E talvez o seu seja agora. Então é por isso que eu quero que você vá aqui nos comentários e escreva com fé: Deus está trabalhando no meu silêncio. Porque essa frase é uma declaração profética sobre a sua vida. Então eu quero que você escreva com intenção. Eu quero ver todo mundo escrevendo: Deus está trabalhando no meu silêncio. Amém? Escuta só, meus irmãos. Você não está sendo ignorado. Você está sendo moldado. Esse vazio que você sente agora não é falta de Deus, não. É espaço que Ele está criando para colocar algo maior. Essa fase silenciosa não é o fim da sua história, é o prelúdio do capítulo mais importante. E quando Deus romper esse silêncio, e Ele você vai entender porque algumas portas fecham, porque algumas pessoas saíram da sua vida, porque algumas coisas atrasaram, porque algumas orações ficaram sem resposta por um tempo, porque Ele não queria te dar só o que você pediu, Ele queria te dar maturidade para sustentar o que pediu. Então, enquanto Ele trabalha em silêncio, permaneça. Sua sarça ardente está a caminho. Agora, nesse momento, eu quero orar por você.
Se você puder repetir as palavras que eu irei proferir aqui agora, repita. Se puder, feche os olhos, se não, apenas atente às minhas palavras. Senhor, nesse momento eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e o que está vivendo em um tempo de silêncio na alma. Eu oro por quem está cansado, por quem está confuso, por quem sente que está andando sem direção, por quem olha para a própria vida e pensa: eu deveria estar mais longe, eu deveria estar melhor. Pai, que o Teu Espírito Santo entre agora nesse coração e transforme esse silêncio que dói em um silêncio que cura, que ensina, que direciona. Que essa pessoa entenda que o silêncio não é abandono, é construção. Que o deserto não é castigo, é treinamento. Que a demora não é esquecimento, é preparo. Deus, revela o Teu propósito para essa vida. Reorganiza os pensamentos, acalma o peito acelerado, endireita os caminhos tortos e renova as forças de quem não sabe mais como continuar. Que os próximos dias sejam dias de clareza. Que esse filho, essa filha que me escuta nesse exato momento, consiga ouvir Tua voz mesmo quando tudo ao redor estiver barulhento. E eu declaro em nome de Jesus que 2026 será um ano de respostas, de portas abertas, de propósito revelado e de uma transformação tão profunda que até quem duvidou vai ver a Tua mão na vida dessa pessoa. Senhor, toma a vida dessa pessoa pela mão e guia cada passo. Que ela não entre no próximo ano como quem entrou neste vídeo, mas entre fortalecida, direcionada e alinhada com o Teu querer. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E antes de você sair desse vídeo, eu quero te dizer uma coisa com todo o peso espiritual que isso carrega. 2026 não vai mudar se você não mudar primeiro. E você não vai mudar primeiro se Deus não te alinhar por dentro. E Deus não te alinha por dentro sem direção, sem disciplina, sem propósito. É justamente por isso que eu preparei, com muito temor, responsabilidade e amor, para agora, esse final de ano e começo do ano, o devocional de 30 dias para descobrir seu propósito e destravar sua vida em 2026. Preste atenção nisso. O silêncio que você está vivendo hoje é exatamente o que te qualifica para esse devocional. Porque esse devocional não é para quem está no topo não, tá? É para quem está no processo, é para quem está tentando aprender a ouvir Deus, é para quem está precisando de clareza, para quem sabe que esse próximo ano não pode ser igual aos outros anos. Chega, meus irmãos, chega de passar mais um ano igual aos outros, tá? Esse devocional tem mais de 160 páginas, criado exatamente para transformar a sua vida, se você se permitir se entregar a Ele. Durante 30 dias, você vai caminhar comigo e com Deus, todos os dias, em 4 pilares. Palavra revelada, que é um texto bíblico diário, explicado com profundidade, mas em uma linguagem muito simples para encaixar no teu coração. Uma reflexão direcionada, pensada para te alinhar emocionalmente e espiritualmente e te mostrar qual é o próximo passo, sem nenhuma confusão e dúvida. Uma aplicação prática para o seu dia a dia, porque não adianta só ouvir, você vai ter tarefas simples, específicas e transformadoras para destravar áreas da sua vida. E 4, uma oração de propósito. Uma oração curta, mas profunda, guiando sua alma para o centro da vontade de Deus. É um processo, uma jornada, uma virada de chave espiritual e emocional. Esse devocional foi criado para você, porque nada é mais poderoso do que entrar o próximo ano sabendo quem você é, o que Deus quer de você e para onde sua vida está apontando. Se você não quer mais entrar ano após ano sem direção, sem propósito, sem clareza, sem transformação real, clica no primeiro link da descrição ou então no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e garanta já o seu devocional. Você recebe ele agora. Você não demora para receber, você recebe agora. Você já tem acesso, já pode ler, tá? Instantaneamente chega no seu e-mail, só clicar lá, você recebe o seu devocional, você já lê e dá o primeiro passo para a transformação da sua vida. Ok? Deus está te chamando para uma reconstrução interna. E essa reconstrução
começa com esse passo simples, ok? Então, é isso, meus amigos. Não saia desse vídeo sem comentar, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. É muito importante que você que já acompanha sabe que precisa deixar o like no vídeo. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque de alguma forma esse vídeo te ajudou, né? Te tocou em algum momento. Então, se inscreve no canal, ative o sininho com notificação para receber os próximos vídeos. Lembrando que eu posto vídeos aqui todo santo dia de domingo a domingo, tá? Então, assiste, volta aqui amanhã que tem mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Compartilhe esse vídeo também com 5 pessoas que você ama, assim a gente cresce nossa comunidade aqui no YouTube e você me ajuda a continuar produzindo cada vez mais conteúdo, ok? Um grande abraço e eu te espero amanhã. Que Deus te abençoe.